A paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos, em nome de Jesus, estarei ensinando aí, né? E cada vez mais um ensino e também o que vai estar prestes a acontecer, já está no título aí. Esse vídeo vai para o YouTube, para deixar algo bem claro. Muitas pessoas me perseguindo, tentando impedir dos meus vídeos chegar no YouTube, orando ao contrário, querendo copiar as coisas que Deus usou para falar e aconteceu tudo, e querendo falar sobre escatologia também agora, que minha irmã tirou uma palavra, confirmou, né? Com a minha irmã algumas coisas, né? Que meu Deus, meu pai tinha falado comigo, que a minha irmã confirmou algumas coisas, né? Semelhante. Então eu vou deixar bem claro isso daí, você entendeu? E vou começar a dar mais um ensino, amém? Espero que os irmãos gostem aí, né? O cabelo tá grande, não tive tempo de cortar o cabelo ainda, mas vou cortar no tempo certo. E a barba também vou fazer. Meu Deus e meu pai falou pra mim fazer muitas coisas, tenho feito muitas coisas, por isso não tenho tempo, não tive tempo ainda. Cortar o cabelo e tirar a barba. Mas eu vou ter um tempo, irmãos. Amém? Tá ensinando pros irmãos aí, mas o ensino aí. Foi um negócio aqui só. Glória a Deus, aleluia. Amém? Tirar aqui, né? Glória a Deus. Aleluia. Você vai entrar? Tá. Começar aqui a ensinar para os irmãos. Deixar o celular do lado aqui também para ficar verificando também a live, qualquer coisa, né? Se minha irmã também estiver vendo. Aí eu estou usando o celular dela, né? Para fazer, porque os outros estão arrumando. O pulto aqui na minha frente, acho que não dá para ver aí ou dá? Não sei, acho que não, né? Mas amém. Deixar aqui melhor deixar aqui do lado, né, irmãos? Celular, deixar aqui do lado. Assim, mais ou menos, né? Acho bem melhor. Aí deixa o microfone, quando eu for colocar o microfone, coloca aqui embaixo do púlpito. Verificando, né? Então é bom. Estou dando um teste. Pera aí, irmão. Vou pegar um copo ali de água ali. Já volto. Abre a tua santa Bíblia, a palavra de Deus, cada vez mais em Malaquias capítulo 1. A Bíblia diz a ingratidão do povo e o formalismo do sacerdote. Irmão, você sabe o que é formalismo? Começando com o título. Formalismo é aquilo que a pessoa quer fazer. Formalismo é aquilo que a pessoa não observa as leis e quer fazer o que quer. Tipo assim, que leis? A lei de Deus e tem a lei do conhecimento do pecado. Então tem a lei da santidade, da justiça, da pureza, da obediência, do amor, né? Tem tudo. E também tem aquele que você tem que se abstenhar das coisas carnais do mundo. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 1, que só tem uma religião que... Entendeu, Luiz? O contraste é diferente, tá de cima. Só tem uma religião que o Senhor se agrada: sustentar os órfãos e a viúva, aleluia. Labaste que mandai, alaste que meniacou manaiastébia. Então, irmãos, continuando, e a Bíblia também diz assim: para você se guardar da corrupção do mundo, né? Então, formalismo, irmão, primeiro, formalismo são várias pessoas que fazem suas próprias regras, os seus próprios preceitos, correto? Eu tenho demorado um pouco, uns 5 ou uma semana para ensinar os irmãos aí, porque tinha visita em casa.
agora está mais de boa para ensinar para os irmãos. Aleluia. Então, começando pelo título, a gente vai falar a ingratidão do povo. Que ingratidão? Na história de Malaquias, capítulo 1, a Bíblia diz assim que Deus veio a palavra do Senhor, né, contra Israel através do ministério de Malaquias, correto? Versículo 1. Que a Bíblia diz que Deus sempre mostrava o seu amor, né, para Israel, mas o seu povo estava obstinado. Essa palavra obstinado, o povo era duro de coração também naquele tempo. Que o povo, ele sempre voltava na história de Malaquias, Israel no tempo de Malaquias, que é 400 entre o cativeiro babilônico, ali de Ezequiel, Daniel, Zorobabel, Ageu, Zacarias, Esdras, Neemias e Malaquias. É nesse tempo aí. 500 e 306 a.C., 400 no tempo do domínio persa, ali na história, fala sobre ali de Esdras e Neemias. E Neemias era um contemporâneo de Neemias. O que é isso, contemporâneo? No mesmo tempo atual, no mesmo tempo atuando, construindo, fazendo a obra de Deus, fazendo a vontade de Deus naquele tempo. Né? A história diz isso, né? Que Malaquias, aleluia, estava na mesma época que Neemias, e também Esdras. Né? Esdras estava mais ou menos 457 a.C. e Neemias 446 ou 45 a.C. Entendeu? E ele estava no mesmo tempo. Você entendeu? E a história, né, diz que o povo estava cada vez mais afirmado nas suas regras, né? Deus mandou ele, né, antes também no capítulo 1 na história diz no capítulo 1 de Malaquias, no versículo 5, ele fala assim que os vossos olhos verão direito do Senhor, seja engrandecido desde os tempos eternos. Então ali Deus já estava querendo mostrar a sua grandeza, o seu amor, o seu poder, né, para o povo ali, né, antes de começar a falar um pouco a história, aleluia, né? E outras coisas não vai falar, não vai falar de Salmos, não vai falar de Salmos, não vai falar de Ezequiel, não vai falar de Miqueias, e nós vai falar também de Malaquias, né? Aleluia. Estou conferindo a live aqui, tá pegando, já faz 7 minutos que está ao vivo. Glória a Deus, aleluia. Eu vou sair desse Face aqui. Você vai usar o celular? Vou. Eu ia abrir uma sala de vídeo. Que isso? Para publicar? Não é para publicar, eu acho. Para publicar? Deixa eu ver. Tirei. Então tá ao vivo, estou vendo aqui, tá tudo certo, aleluia, né? Eu ia colocar um fundo, né, mas com o celular, era melhor ter 3 celulares, né? Mas ultimamente só tem 2, mas Deus proverá, Deus e meu Pai proverá, Jeová Jireh. Então, irmãos, vou estar fazendo aqui, vou pegar um pouco d'água aqui, rapidinho, né? Fazer uma oração, antes, cada vez mais. Falei só um pouco da história, só para impor o que vai ser falado, o que vai ser pregado, o que vai ser ensinado. Falei para minha irmã se ela queria fazer um louvor. Coloquei aqui para não ficar mostrando essas coisas. Acho que ia ficar melhor se colocasse aqui, ó. Aí vai pegar mais essa Você parte. que sabe. Vê se dá pra... Porque aqui tá coloca pegando aí. muito assim. Então vai, coloca aí, vamos ver. Você não pode pegar, não quero pegar o negócio do moço, o negócio... Ó, fica meio estranho. Tô mandando ela que passar Aí, aqui. não tá pegando, não tá. Aí, deixa assim mesmo. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vou fazer uma oração já já. Eu tô testando, irmão, por isso que eu tô demorando pra... né? Entendeu? Dando com o púlpito.
Aleluia. Então, tava falando pra minha irmã se ela quisesse cantar um louvor e tal, né? Deixar aqui salvo o negócio aqui. Cadê o carregador do celular? Saiu o negócio do carregador do celular. Pera aí, irmão. Vamos lá aqui. Daí o carregador. Vamos lá aqui certinho. Aqui eu li, né, irmão? Tudo, né? Que meu Deus, meu Pai falou pra mim ler. E ler história também, né? E já pregar pros irmãos, ensinar pros irmãos aí já. Amém? Vamos fazer uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai. Meu Deus e meu Pai, estamos aqui, ó Pai, nessa tarde maravilhosa, buscando, ó Pai, Tua presença, o Teu conhecimento, a Tua graça, o Teu poder. Meu Deus, de momento eu te peço, ó Pai, que a Tua palavra sobe cada vez mais e desce, como, ó Pai, muitos falam, cada vez a glória que sobe, cada vez mais a glória que desce. Soberano Deus e eterno Pai, eu peço perdão dos meus pecados, das minhas falhas, dos meus erros, das minhas transgressões, das minhas iniquidades. Se eu pensei, se eu falei algo de errado, Papai do céu, lamante que mandai, achalamanto que derrastébia. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, que essa palavra, Pai, possa cada vez mais frutificar e ter vida com abundância e eternidade, ó Pai, para o Teu povo, ó Pai, cada vez mais. Em nome de Jesus, ó Pai, saber cada vez mais o conhecimento da verdadeira palavra de Deus e cada vez mais que eles possam suplicar como Davi, ó Pai. O Senhor tirou Davi e colocou ele, ó Pai, tirou ele do lamaçal do pecado e colocou ele cada vez mais, Senhor, cada vez mais arraigado na pedra, na rocha que é o Senhor. E cada vez mais que eles saibam, ó Pai, como a Tua palavra diz, o Senhor quem habitará no seu tabernáculo, quem morará no Teu santo monte, porque a Tua palavra diz, Papai, como em Salmo 115, ó Pai, os moradores que vão morar no reino do céu. Oh, aleluia, labaste, comandai a Quécia, e calamanto que de rastebe nagachai. Em nome de Jesus Cristo, eu agradeço, Senhor, por essa oportunidade de oração. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Então, irmãos, vamos lá começar, né? Como estava falando da história. Em nome de Jesus Cristo. Minha irmã acho que vai ter a oportunidade depois no final de ela louvar ou tocar o violão, né? Para ficar mais, né, da hora para os irmãos aí ver que nós tá arrumando as coisas aqui. Eu estou aproveitando, já testando e arrumando, já ensinando os irmãos já. Então, irmãos. Glória a Deus. Então, irmão, a Bíblia já está dizendo, né, na história que cada vez mais... Então, naquele tempo, quando Zacarias, Malaquias, que eu estava falando dos irmãos que eles estavam no mesmo tempo, contemporâneo, Neemias, outros, o povo está fazendo a indiferença na história ali, depois de 100 anos, muito mais de anos depois de cada um. Eles estavam fazendo as indiferenças das coisas espirituais e também sobre que eles estavam sendo mecânicos. Na história diz que eles eram religiosos, o povo de Judá, de Israel, né, estavam sendo mecânicos. E o que é ser mecânico? Mecânico é quando você faz a mesma coisa, que você projeta todo dia, como também no tempo cerimonial do tempo de Israel, eles fizeram as mesmas coisas, faziam as mesmas coisas. Mas Deus sempre vinha querendo que eles faziam as coisas de Deus, dentro da palavra de Deus, mas outras coisas. Qual tipo de coisa? Vai visitar o irmão, vai orar pelo irmão, vai visitar, vai orar, jejuar, buscar, se consagrar, tipo essas coisas. Oferecer sacrifício, né, aroma agradável a Deus para ter um culto racional. Mas não, eles estavam não renovando a mente. Eles estavam sendo mecânicos. Então vamos falar sobre santidade, sobre mecânica. Isso também tem a ver um pouco com a doutrina que eu estava falando no título aí, tem um pouco a ver com as doutrinas da eleição. Também tem um pouco a ver sobre também aquele que é santo e aquele que é profano. Você entendeu? Então tem um pouco a ver também da história também, que eu vou falar um pouco aqui de Elias, do tempo que Elias
ameaçou Jezabel e Acabe profetizou contra eles. Vou falar um pouco também, meu Deus, meu Pai, vou falar um pouco também de Obadias, que Elias pensava que era o único profeta, mas era o profeta maior daquela época, mas tinha outros profetas menores escondidos, né? Debaixo da terra, debaixo de um lugar lá que Obadias escondeu, né? De Ecrom lá. Então vamos falar muito sobre isso daí, porque na história a Bíblia diz assim, que eles, como Lutero ele não entendia a carta de Tiago, e ele falava que a carta de Tiago era paga. E nesse tempo, esse tempo, o povo dos sacerdócios, que fazia formalismo, era religioso, era farisaico, né? Os judeus naquela época, eles queriam fazer aquilo que eles queriam, que era mecânico, que era aquele que era, tipo, não era mais o viver o sobrenatural de Deus, você entendeu? Era coisas religiosas, mesma coisa. Se Deus mandava ele ali na padaria falar com uma pessoa, ele não quer, ele queria ficar deitado, você entendeu? Tipo isso, irmãos. Então vamos começar, aleluia, sobre, cada vez mais sobre essas coisas, né, vai falar, né, em nome de Jesus, né, e eu quero que os irmãos prestem bem atenção. Então abre sua Bíblia, Malaquias capítulo 1, já falei um pouco da história. Então vamos começar a palavra de Deus. E também aqui, como fala a carta no livro de Obadias, a Bíblia diz assim que Deus ameaçava o povo, porque o povo estava no pecado, não queria sair, queria sacrificar coisas cegas, mortas, coxos. Falei num vídeo anterior meu, coisas tudo podre, você entendeu? Não queria sacrificar um animal de 1 ano, de 2 anos santo e puro. Eles queriam sacrificar coisas podres no altar. E a história diz que eles perguntam para Deus através do profeta menor, que era Malaquias, né? Ou eles perguntavam, que eu já falei, dificilmente Deus fala com alguém que está no pecado. Mas se a pessoa for sincera da pergunta, Deus ele vai chegar na pessoa. O que Deus fala na Bíblia quando ele fala com a pessoa que está no pecado é para a pessoa se arrepender. Só isso. Entendeu? Então aí a Bíblia diz que Deus respondeu o povo falou assim, primeiro ele perguntou para o Senhor, o que nós temos fazendo, temos profanado o seu santuário, o teu altar na história, né? E Deus responde eles, que eles têm sacrificado coisas imundas, oferecendo um pão, irmão. A Bíblia diz assim, quem que é o pão do céu? É Jesus. Então eles estão oferecendo um pão imundo, uma doutrina paupérrima, carnal, inútil, para fazer servos inúteis, mecânicos, naquele tempo. Você entendeu? Eu queria um fundo mais... já sei o que eu vou fazer. Vou colocar o cabo aqui, vou colocar o fundo. É por isso que eu estou falando para vocês, irmãos. Eu estou testando, vou ensinar os irmãos. Arrumei aqui bastante coisa já. Minha irmã está arrumando os negócios ali, mas aqui não eu estou falando. Cada vez mais vou estar ensinando para os irmãos aí no meio, né? Que eu já arrumei aqui, minha irmã, eu já arrumei um monte de coisa aqui. Minha irmã está arrumando ali umas coisas aí. Entendeu? Então a história diz isso. Então vamos para o capítulo 1, né? Como já disse, né? Que o povo, né, estava se encontrado na nação judaica, né, continuando um pouco a história, vou falar que o povo começar no capítulo 1, que encontrava sob cada vez mais o domínio dos Média-Persas, dos persas, no tempo que estava inaugurado há 100 anos, que eu estava falando, né, os 100 anos e pouco para lá. Infelizmente o povo havia retornado, né, a história diz, né, aos seus velhos pecados. Então o que eu aprendo? Deus usou seus sacerdotes, ministros, profetas naquele tempo, Neemias para restaurar, né, os muros, Esdras para mostrar a lei verdadeira de Deus, né, para que o povo louvasse, praticava e cada vez mais louvasse ao Senhor de todo o coração com júbilo e regozijo, né, que a lei de Deus naquele tempo era tudo. Eles falaram até que eles lembrou de Moisés, né, em Neemias 3, que Moisés era o servo de Deus, né, o servo de Deus, o homem de Deus, Moisés, ele fala, né, eu já ensinei sobre isso, sobre Esdras capítulo 3. Então, irmão, Deus estava falando comigo e me trouxe nesse texto. E me trouxe também de Salmos, 2 textos de Salmos, trouxe de Ezequiel, trouxe também de Miqueias, capítulo 2, trouxe também de Malaquias, trouxe também os três versículos, capítulos e versículos sobre o Novo Testamento. Aleluia. Entendeu?
Então o povo tinha voltado, continuando a história, o povo tinha voltado com os velhos pecados e não praticava a verdade, sim a religião. É que nem muitas pessoas chegam na minha irmã e eu vou falar assim, eu sou de religião, então a minha irmã fala assim, não, eu sou de Cristo, eu sou de Deus, eu não sigo nenhuma religião. Então a religião prende. A Bíblia diz em Miqueias 2, que eles falam assim, vocês vão dizer que o Espírito do Senhor está no meio de vocês, mas você restringe. O que é restringir? Você esbane, barra, prende aquele esquema de Deus. O povo de Deus, a Bíblia diz lá em Miqueias 2, que ele fala assim, que você, eu não sei se é que vocês é como um menino, então por isso que a Bíblia diz assim, para você não ser menino no entendimento, ser adulto no entendimento e menino na malícia. Então o povo estava deixando a herdade. O que é a herdade hoje? A salvação. O que aconteceu com o povo? Quem que é Esaú? Esaú é o joio. Labaste que mandai as tébia. E calamanto que me achou manasse que mandai. Então, Jacó é descendência de Cristo. Então nós vamos falar muito sobre isso daí. Por isso que veio o negócio de Elias e Obadias, porque veio Obadias e negócio de história dele, porque eu não lembro se agora se esse Obadias é ao mesmo tempo que estava o de Elias, ou não, mas veio de falar também desse Obadias lá, esse e o outro, são a mesma pessoa, amém, que eu não lembro, tem que ver na história, mas veio para falar dos dois ou da mesma pessoa, que seu do Obadias no tempo também de Elias. Quer testar aí? Tá pegando? Glória a Deus. Então, irmãos, continuando. Então, havia grupos retornados do cativo, que era Esdras, que nem, meu Deus, meu pai já me usou para falar, de 450 anos antes de Cristo, Neemias 445, 46. Aí tinha Malaquias, que era o contemporâneo de Neemias. O que quer dizer isso? Mútuo, consentimento mútuo, o mesmo parecer, o mesmo chamado, mas tipo, o mesmo chamado de servir a Deus, mas o viver para Cristo, para Deus, era outro chamado. Um era profeta, o outro era sacerdote, o outro era, você entendeu? Então é forte a palavra de Deus, irmão. Então nesse tempo, a Bíblia diz na história que ele estava ali, né, para Deus usar ele, porque o povo está desanimado na história, o desejo de ter um reino, né, cada vez mais restaurado e poderoso, mas Deus queria restaurar esse reino poderoso ali na história, através de Malaquias. O que quer dizer isso na história? Quando Elias, ele fala com Obadias, ou depois que ele fala, o Acabe fala com Obadias, ele já está escondendo os 300 profetas ou mais debaixo da terra. Naquele momento. Parece que abaixou? Não, tá normal. Tá normal? O efeito. O efeito tá saindo eco? Mas tá legal o eco, né, mãe? Aleluia. Não, amém. Assim tá bom também. Então, irmãos, continuando. Aí, onde que eu parei na história? Assim, depois que Elias falou para os 450 profeta de Baal para lá e ele sacrificar, ele fala, por que coxear em dois pensamentos? Se é Deus, siga. Se é Baal, você acha que é o Senhor, seu siga. Entendeu? Então eles foram lá sacrificar, se cortaram, fazendo barulho, ficou até meia-noite, no meio-dia, os irmãos perdoam. Não aconteceu nada, Elias zombou deles e tal, e na história diz também que eles zombavam do povo de Deus, esse povo aqui, ó. Mas naquele tempo, ao contrário, foi Elias, porque Elias estava fazendo uma reforma. Reforma, o que é reforma? Trazer algo à forma. Entendeu? Qual que é a forma? A que foi descaracterizada. O que foi descaracterizado? As igrejas hoje estão precisando de uma reforma. Está descaracterizada. Entendeu? Todas. Então, reforma. E por isso que Deus mandou postar aqueles vídeos lá daqueles servos de Deus que, né? E Deus mandou eu ler e me trouxe todos esses textos. Estou falando a história com os irmãos e um pouco de Elias também. Depois eu vou explicar para os irmãos. Já estou explicando, junto com a história e pregando a palavra, ensinando para os irmãos com tudo isso. Então Elias, né, depois que ele zombou e tal, ele foi lá, colocou as 12 pedras, que eu ensinei também, falei sobre isso lá no outro vídeo, sobre profecia. Ele pegou a tal, colocou, ele cercou assim, o círculo,
apontou se não estiver enganado, não sei se foi uma coisa que ele fez aqui, Daniel, para Jerusalém, para Israel, né? A mesma coisa. Colocou as 12 pedras, né? Aleluia. E também, né? Aleluia, glória a Deus. Ele colocou álcool, colocou sacrifício. Ele falou: Senhor, mostre que o Senhor é o Deus de Israel. Escuta, né, a súplica do seu servo. Mostra, né, que o Senhor tem me mandado. Na hora que ele orou, em 5 segundos o fogo caiu. Graças a Deus, né? Deus me usa muito também nisso, fogo cair no avivamento, né? Graças a Deus. Busquei muito para ser usado nisso também, como já disse para os irmãos. Meu Deus, meu Pai me usa muito nisso. Então, continuando. Então, quando o fogo caiu, ali teve uma reforma. O que é reforma? Que eu já falei para os irmãos. Reforma, você pode pegar aquela passagem de João, você entendeu? Aquela passagem de João, capítulo 1, versículo 17, que ele fala assim: que a lei foi intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade foi dada a Jesus Cristo. Então, peraí, quando os fariseus queriam pegar Jesus, os fariseus não cumpriam toda a lei, que eles invalidavam os mandamentos, eles faziam o que eles queriam, eles omitir, entendeu? Então, eles não cumpriam todos os mandamentos de Deus, entendeu? Então, quem é fariseu, ele faz o que quer. Então, esse povo aqui estava sendo formalizado, formalismo. Estava cada vez mais tanto vivendo mecanicamente, se levantando contra os servos de Deus. E eles pensavam que era de Deus ainda. É que nem hoje. Engraçado. Entendeu? Então, para trazer a forma de novo à igreja, tem que voltar à caracterização da palavra verdadeira. As sã doutrinas. As doutrinas da palavra de Deus. Entendeu? Alguém respondeu alguma coisa ali. Vamos lá ver. Tá pegando? Glória a Deus. Entendeu, irmãos? Então, irmãos, que nem eu falei, já contei meu testemunho. Todo mundo me conheceu no passado, um monte na região aqui. Morei em um monte de lugar já, morei sozinho, já cuidei de igreja também sozinho e com pessoas. Então, irmão, é que nem eu falo. Eu passei por várias igrejas também, passei por várias igrejas de doutrina. Você entendeu? Que nem muitas pessoas já me conheceu, né? A paz do Senhor, irmã Dandara Nogueira. Amém? Deus abençoe. Você entendeu? Então, continuando. Você entendeu? Eu vi aqui quem comentou. Entendeu? Então, irmãos, nesse tempo, o povo estava querendo fazer o que quer. Ah, mas tem crente, mas tem crente que é desviado no mundo. Ah, eu sou do mundo, mas eu tenho fé em Deus e tal. Então, isso já é um passo, meu querido, minha querida. Você tem fé em Deus, já é um passo para você vir conhecer a verdade, né? A Bíblia diz assim: se você proclamar o nome dele, você pode ser salvo que nem aquele, como fala? Aquele ladrão que foi como na cruz. Ele aceitou Jesus, né? E foi salvo no último minuto. Mas, estou falando pessoas também que pode ser salvo no último minuto na hora que estiver morrendo. Ou também antes de Jesus voltar, né? Se você viver corretamente na presença de Deus e também crer e viver a palavra de Deus cada vez mais. Então, continuando a história, né? Então, irmãos, minha irmã está arrumando aqui. Deixa eu tirar o negócio aqui, irmãos, rapidinho. Então, continuando, parei em Elias, né? Então, quando trouxe a reforma, Elias orou, o fogo caiu do céu, trouxe a reforma ali. No tempo de Ezequias também, por quê? Porque quando Deus mandou Moisés subir aquelas serpentes de bronze, para o povo, você não me perdoa, para o povo olhar e o povo ser curado, aquilo começou a virar uma idolatria. E Deus abomina a idolatria. O que o meu Deus e meu Pai fez? Falou para Ezequias restabelecer o culto. Trouxe reforma, trouxe a doutrina, trouxe a palavra de Deus. Para que o povo fosse restabilizado, andasse como Cristo andou. Entendeu? Aleluia. O irmão está escutando aí bem? O violão está pegando? Deve escutar, né? Depois que eu terminar já aqui, eu vou fazer uma parte só desse ensino. Não sei se eu vou fazer as outras. Então, no tempo do cativeiro, do Babilônia, aí do fundo da história, né? Como meu Deus e meu Pai estava
me usando para falar, né? Que na palavra de Deus, né, a história diz, né, que o povo estava fazendo cada vez mais, como falar mesmo, eles queriam uma restauração poderosa. Mas para que ter essa restauração poderosa, irmãos, para você ser usado que nem Elias, Moisés, Eliseu, Samuel, Jesus, apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, apóstolo João, a Bíblia diz assim que você tem que fazer a vontade de Cristo. Cristo mesmo falou, ó como que humilde, ele falou assim: aquele que ensinar meus mandamentos certos vai ser o maior no reino dos céus, e ele é o maior. Então o que eu prendo? Você vai estar no mesmo patamar, porque ele vai te usar. Isso não é antibíblico, por quê? Porque em João capítulo 14, 12 ele fala assim: se você crê em mim, fará as obras que eu fiz, eu vou fazer obras maiores ainda que eu fiz. Quer dizer o quê? Ele mesmo, Jesus, vai te usar para fazer obras maiores que ele fez. Quem que parou a tempestade quando os discípulos estavam no barco? Jesus. Aí ele falou assim: nossa, que doutrina é essa? Quando ele expulsou os Chuck, que eu falo Chuck brincando, os demônios das pessoas. Nossa, que doutrina é esta? Eles só com autoridade, falando, eles pegam espíritos maus. E a fama dele foi cada vez mais nas circunvizinhanças, nos lugares de Carfanaum, nos lugares, né? De Gadareno também, de Marcos 5, no final do versículo 18, 19 também fala. Então, irmão, o que eu estou falando disso? Porque você tem que aprender a doutrina verdadeira. Porque a doutrina verdadeira da palavra de Deus, ela ensina o que pode e o que não pode. Que pergunta? Fala uma pergunta aí, cara. O que pode e o que não pode no corpo de uma mulher? O que ela pode fazer? Vamos ver. Perguntar? Pergunta qualquer coisa. A mulher pode mostrar a barriga? Não. A mulher pode mostrar o bumbum? Não. Porque a palavra de Deus diz assim que a sensualidade, ó que forte, o espírito não habita. Glória a Deus. Então, o que o povo está fazendo hoje na igreja? Então, mostrando a bunda, mostrando a barriga. Irmão, isso é mais para o povo dentro da igreja que do povo do mundo. Que a Bíblia diz assim que nós temos que julgar o povo que está dentro da igreja, que é o iníquo. O que é o iníquo? É o injusto, que anda de forma errada. Esses daqui no mesmo tempo. É os formalismos. O que é formalismo? É você formalizar pessoas para andar no mesmo parecer que você, mas não o mesmo parecer da palavra. É a mesma coisa você pegar várias pessoas e você levantar contra o irmão. É porfia. É facção isso daí. Você entendeu? É ingratidão. Porque Cristo morreu na cruz para você servir a Ele. Fazer a vontade dele. Não a sua. Entendeu, irmão? Glória a Deus. Então, continuando. Então, a história diz que Elias, né, juntou tudo, as outras pedras, o fogo caiu do céu e teve reforma. Depois ele orou, choveu. Aí você fala que Elias, ele falou assim, segundo a minha palavra. Não onde ele falou isso daí? Lá em Reis 17. Porque Deus mandou Elias falar segundo a minha palavra não vai chover. Porque se você comparar Elias e Jesus, Jesus estava usando ele, porque Jesus ensina, cara, o mesmo patamar de autoridade. O que Jesus falou em Apocalipse? A autoridade que eu recebi eu vou dar para vocês, para reger as nações. Então é a mesma coisa que ele falou lá. Se você crer em mim, vai fazer obras maiores. Mas para você ter isso, irmão, você tem que viver na palavra de Deus. Você tem que viver o seu chamado. Você tem que viver a vontade de Deus. Então, voltando, ali na história, né? O povo queria na história um reino restaurado. Desejo, porque o povo está desanimado. Eles tinham um desejo de ter um reino restaurado e poderoso, sobre um grande líder, né? Mas não fora concretizado, né? Que na história. O que é concretizado? Meus irmãos, quando você descaracteriza e concretiza algo que foi estabelecido por Deus, você está se levantando contra Deus. Entendeu? Então, irmãos, é que nem eu falar, irmão, mas, eu casei de novo. Irmão,
eu fiz várias vezes sexo fora do casamento. Eu já falei, falando o povo da igreja que faz isso. Ah, irmão, eu faço sexo com a minha namorada quando eu levo ela embora. Ou com uma pessoa que é minha parente. Ah, é? Você está descaracterizando a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz assim que você não pode cada vez mais fazer essas abominações. A Bíblia diz assim em Ezequiel, que Deus falou assim, que Ezequiel viu a glória de Deus entrando em Israel. Acabando a bateria. Aleluia. Não, ainda tá 20 e pouco por cento. Ah, tá, também. 20 e pouco por cento, mas depois é bom já dar uma olhada aí. Amém? Uma olhadinha. Tô olhando aqui, irmãos, a live, como já os irmãos estão testando. Também ensinando os irmãos ao mesmo tempo, né? Então, a Bíblia diz assim que Deus animou o espírito de Josadaque, filho de... Como que ele era? Filho de... Não é? Zorobabel, filho de Zalatiel, e Jonadá, que era filho do... Esqueci o nome do pai dele. Que Deus animou eles para eles trabalhar. Então, ao mesmo tempo que Deus está usando para me ensinar para os irmãos, eu estou testando e arrumando aqui as coisas. Aleluia. Tem como fazer isso, né? Aleluia. Quem já é acostumado a fazer algo de Deus, já, né? Glória a Deus. Então, irmãos, continua. Então, a Bíblia diz, e a história diz, que o povo tinha concretizado não fora de uma concretizado. Como assim fora concretizado? A Bíblia diz assim que passarão os céus e a terra, mas minha palavra não passará. Então está concretizado, está posto. Você não pode anular a lei, nem os profetas, nem a palavra de Deus. A Bíblia diz assim, se você distorcer um tio, tal, e lá em Apocalipse, se você distorcer as profecias desse livro, a palavra de Deus diz assim que o seu nome vai ser tirado do livro da vida. E a Bíblia diz assim, se você pecar, que em Salmo 69, que aqueles que estão em iniquidade, os nomes deles não estarão no livro da vida. Aleluia. Então, irmão, isso tem muito a ver, essa pregação profética, essa mensagem profética, tem muita coisa a ver com os 5 dias de escuridão. Amém? Tem muita coisa a ver. Por quê? Porque é real, foi concretizado, foi realizado, foi estabilizado, foi cada vez conectado sobre os céus e a terra. Amém? Entendeu? E também vai se realizar. Se materializou. Como assim se materializou? Passou para o mundo espiritual, para o mundo físico. Deus usou um profeta para falar? Acontece. Quando Elias falou, Senhor, derrama o fogo do céu, caiu. Então isso aconteceu. Se materializou, saiu do mundo espiritual e desceu para o mundo matéria. Então é real. Foi ativado. Entendeu? Glória a Deus. Então, irmão, só para os irmãos entenderem um pouco a intro do capítulo 1, né? De Malaquias, tem mais coisas, vou até o versículo 5, né? Um pouco também da história, né? Tem mais, versículo 6 mais para frente, também que eu vou falar um pouco da história, pregando e ensinando os irmãos, né? Então o povo, né? Agora eu vou ler, né? Então depois de Cristo 420, né? Por aqueles dias, o povo estava fazendo diferença entre as coisas espirituais. Foi nesses dias no tempo de 420 antes de Cristo que Malaquias, o ministrou o tema do seu livro, né? A grandeza de Deus, né? Na história diz. Que é o versículo 5, né? Ele fala aqui, ó. Vossos olhos verão, direi, o Senhor seja engrandecido entre todos os termos de Israel. O que é termos? Em todos aquilo que ele diz assim, que qual que é o nome está acima de todo nome? Que toda a língua, toda a nação, todos os povos conversarão, todo o joelho dobrará para Cristo. Jesus Cristo. Então, é isso, ele vai mostrar o seu poder, a tua glória. Aleluia, como diz em Malaquias, né? Também, capítulo 4, o dia terrível do Senhor, como diz também em Mateus 24, quando ele vai vir com grande poder e glória nas nuvens, né? Mas esse termo que Deus está usando para falar é sobre os dias terríveis, os dias de Apocalipse, né? Como diz também Apocalipse 8, Apocalipse 9,
que quando ele derramar aquelas coisas, se não estiver enganado, todos aqueles que estiver com Deus, com o nome de Deus na testa, o que quer dizer isso? A Bíblia diz assim que Deus elegeu a gente antes da fundação do século, para ser santos, irrepreensíveis e na caridade. Então Deus ele exige que você seja santo para você subir para o reino do céu. Aleluia. Entendeu? Então começa daí, santidade, uma vida de fruto uma vida de arrependimento, de frutos dignos de arrependimento. Para que haja frutos, você frutifique de obras dignas, né, de aceitação a Deus. Para que ele receba, né? Tanto como ele recebe seu jejum e sua oração, as suas obras têm que ser completas no Senhor. Então nesse tempo o povo não estava completando as obras deles. Por quê? Porque eles estavam fazendo imparcialidade. Eles não estavam completando a parcialidade toda. Na defronte, na frontal, do esquerdo, do lado. A Bíblia diz assim, Isaías fala assim, que essa palavra é verdadeira. Isaías 31 ou 30, versículo 20 e pouco, ele fala assim, não é para você desviar nem para a direita e nem para a esquerda. A Bíblia diz assim, Isaías também, que aquele que crê nessa pedra provada, preciosa, né, posta, a Bíblia diz assim, que quem crê nela não será confundido. Aleluia. Que é Jesus Cristo. Então, irmãos, vamos começar, né? Eu falei um pouco, Deus vou pregar já, falar um pouco da história. Então, Deus queria mostrar a grandeza de Deus, né? E cada vez mais destacando o seu amor divino, né? Glória a Deus. Amém, irmãos? Vamos começar então aqui. Malaquias, capítulo 1, já falei um pouco da história, eu usou para pregar. Porque aqui em Malaquias, eles estavam, como disse a história, vou começar a ler. A ingratidão do povo, formalismo dos sacerdotes. A palavra diz assim, Malaquias, capítulo 1. Peço a palavra do Senhor contra Israel, pelo ministério de Malaquias. Eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizem que nós amaste. Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei Jacó. Olha que forte o que Deus já está falando aqui. Ele já está falando que o povo falou assim, eu vos amei. Então vamos colocar Jesus, assim, que Deus deu seu único filho, unigênito, para salvar o mundo, para não condenar, mas quem não crê nele, olha que forte. Tem duas partes. O que é de Deus é de Deus, o que é de César é de César. Se você não crê nele, você está condenado. Então o que é de César? Se você ficar no mundo, tchau, você não vai ser salvo. Se você viver para Cristo, você vai ser salvo. Então, vós amei, diz o Senhor, mas vós dizerem que vós amaste, não fui eu, não foi Esaú, irmão de Jacó, disse o Senhor, todavia amei Jacó. Então peraí, ele está querendo parcialidade, colocar parceiro, colocar cada vez mais em parceria Jacó e Esaú. O que eu aprendo aqui? A Bíblia diz assim, em Hebreus 12, que a Bíblia diz assim, para nós não sermos como Esaú, fornicador e profano. E calamanda gastébia, e calamanto da rastou, manácia, da batai. Então, e que ne comanaco, de niniastou, né? Ele fala para você não ser como Esaú, profano, fornicador, porque vendeu sua primogenitura, né? O seu título, o teu chamado, a sua vocação, a sua ordenança que Deus deu para ele, né? Vendeu sua salvação por prato de manjar de cantinho. Aí depois que ele voltou para trás, a Bíblia diz assim que ele não ia receber a bênção, tá? A Bíblia diz assim que ele não ia receber nem se ele chorasse. Nem com lágrimas de crocodilo dele ia conseguir. Então eu aprendo nesse versículo, porque quando ele fala assim em Salmos, o verdadeiro cidadão dos céus, que o Senhor que habita no teu tabernáculo, quem morará no seu santo monte? Peraí, aqui ele falou, quem é descendência de Cristo? Quem que foi que arrumou o altar e o fogo caiu? Hein? Quem que foi? Foi um homem de Deus, um servo de Deus, tebista, ministério tebelista. Mas ele arrumou os 12 pedras e o altar.
e o fogo desceu. O que eu aprendo? Que eu aprendo, se você não for justo, a Bíblia diz assim que só a oração do justo tem seus efeitos. Se você não que nem a Bíblia diz em Salmos 15, verdadeiro cidadão dos céus, aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça, falará verazmente segundo o seu coração. Labaste comandai a Kécia, e calamando e astou manaiacou manácia. Então, irmão, o que quer dizer isso daí? Verazmente, eloquente. O que a justiça é? O que a sinceridade é? A Bíblia diz assim que isso é também dons do fruto do Espírito. Isso também é sabedoria do alto. A Bíblia diz em Jó, eu não sei se é o 28 ou 38, o versículo 20 e pouco, ele fala assim, que a sabedoria de Deus, que o temor é o princípio da sabedoria de Deus. Então o povo naquele tempo não estava temendo. Entendeu, irmãos? O povo não estava temendo. Deus mandou o seu profeta Elias se levantar 400 profetas de Baal, 50. Deus mandou o profeta menor Malaquias, entender? E o povo descaracterizando, desconcertando aquilo que foi posto, colocado. Que ele ia ser lá atrás, que Ezequias ia ser lá atrás. Nesse tempo também. Aleluia. E se for ver, eu não estiver enganado, os livros de Reis e de Neemias, o de Neemias é antes de Reis, não é? Eu não estiver enganado? Ou não? Eu não lembro agora. Deixa eu dar uma olhadinha rapidinho. Os livros de Neemias é antes de Reis, não é? É depois? Ah, é verdade. Tem Juízo depois. Pensei que vinha Neemias. Tem Ruth, tá certo, foi a primeira Samuel, depois. Então, tá certo. Era quase no mesmo tempo. Isso que Deus ia usar para falar. Por que quase no mesmo tempo? Porque eu sou, né? Por quê? Porque Neemias é antes, mas Reis é antes, quer dizer, Reis é antes, Neemias é depois. É quase no mesmo tempo. Depois que Deus usou Ezequias, segunda Reis, depois usou Davi, usou Salomão para consertar o altar, o tabernáculo, o apêndice de Salomão, o templo. Depois veio Neemias, construiu os muros de Jerusalém e tal, tudo extra, mostrando a lei verdadeira de Deus para o povo se alegrar, regocijar no Senhor, tanto que fosse aquilo que ele fosse passar, resumindo, né, fazer a vontade do Senhor, agradar a vontade do Senhor. Então, aqui só nesse versículo é muito forte, porque ele falou assim, que nem eu falando, vós ameis o Senhor. Então como assim? O que Deus está te usando para falar, irmão? Que Deus ele vai fazer separação entre aquele que é de Deus, que é o trigo, e aquele que é o joio. Então no tempo dos 5 dias de escuridão, muitas pessoas vão morrer. Quer que eu repita de novo? Muitas pessoas vão morrer. Esse é o ensino e uma mensagem profética. Deus usou para avisar esses dias no meu Face. E Deus está me usando para falar de novo. Eu coloquei ali embaixo, escrevi mais coisa. Falei que tem um pouco a ver com as doutrinas da eleição. Tem um pouco a ver todas as doutrinas que Deus está usando para falar aí. Chefiar, exortar, presidir, fazer, andar, saber governar, né? Então a história é muito nisso, essa doutrina é muito nisso, e Deus que me revelou, viu? Vem da palavra de Deus. E a história cabe muito bem nisso. E Deus falou assim, fala Malaquias capítulo 1. Então a doutrina que Deus me revelou está dentro também do capítulo 1 de Malaquias capítulo 1. Mas como assim, irmão? Quem que é aqueles que é trigo e joio? Como fazer disenção? A Bíblia diz assim, quem que recebe o Espírito Santo de Deus, ele vai dar testemunho das coisas, né, de Jesus, e as coisas que há de vir, e as coisas que já veio, que virão, que há de vir, que já está aí. Como assim? Porque quem tem o Espírito Santo, ele aponta para Jesus, para testificar as coisas de Jesus. Entendeu? Então, o que eu aprendi? Outra, ele obedece a Jesus. Entendeu? A Bíblia diz lá em Atos 5,32, que fala assim, quem pode receber o Espírito Santo de Deus? Só aqueles que obedecem, que tem. O que eu aprendo? Só esses que obedecem. Então, peraí, já falou assim, ó, eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis, em quem vós amaste? Olha, o povo era intolerante. Olha como que eles eram. Eles eram intolerantes, eles eram irracional.
Espera aí, por quê? Porque Deus ele está mostrando a misericórdia dele todo dia. E o povo falou assim, Deus ele... Senhor, por que você permite isso? Tudo tem um propósito, né? Elias passou fome, né? Se eu estiver enganado, Elias passou fome. A certo ponto que ele foi até Sarepta, a viúva, ele estava com fome. Para você entender a palavra de Deus. Quando ele falou assim, segundo a minha palavra, né, ele fala que não vai faltar nem óleo nessa botija, nem farinha. Então, é a autoridade de quem que é de Deus. Então, quem que tem o pão verdadeiro do céu, tem a Deus. Em prática, a Bíblia diz assim, lá em, não sei se é Levítico, ou é Deuteronômio que eu li, falou assim que quem come o pão verdadeiro, ele é santo, como Deus é santo. Entendeu? E Jesus falou assim, que eu sou o pão do céu. Eu sou o pão verdadeiro que desceu do céu. E aquele que pratica minhas coisas está selado por Deus. E quem crê que me enviou também, né? Ele falou assim, né? Ele fala em João 6. Aleluia. Eu queria colocar um fundo, né, irmão? Mas, amém, né? Então, quando ele está falando isso, ele fala, por quê? Como você vai discernir quem que é trigo, quem que é joio? Presta atenção. A Bíblia diz, quando em Jeremias, quando no capítulo 2, o povo começou a adorar Balins, Baal e tal, e Deus estava irado. E Jeremias pregando, exortando, presidindo, chefiando, governando na autoridade de profeta maior no tempo de Jeremias, que ele falou assim, Jeremias, te chamei como profeta das nações, para arruinar, para destruir, para derribar, para arruinar, para destruir, para derribar, para plantar e para edificar. Aleluia. Você entendeu? Então, quando você vive o seu chamado e faz a vontade de Deus, você é uma arma, você é um instrumento poderoso na mão de Deus. Porque Romanos 6 ele fala isso, no versículo 11 e 12. Fala assim, não apresentai os vossos membros, os vossos instrumentos, à iniquidade. Colossenses 3, ele fala assim que é para você mortificar os membros dos vossos corpos. Aleluia. Então, quando ele fala assim, aquele que anda em sinceridade, anda e pratica a justiça, fala zeralmente segundo o seu coração, eu tenho que entender a Bíblia. Ele não está falando segundo a tua vontade, o teu querer aqui. Ele está falando conforme lá em Jeremias capítulo 3, versículo 5. Levantarei, eu darei pastores, segundo o meu coração, para apacentar as ovelhas, né, de Cristo, de Deus, com inteligência e ciência. Ih, calamandai a show, manai. Labaste, comandai as tédias. Você entendeu? Então é isso, ele está falando, vós amei, diz o Senhor, mas vós dizei, que não vos asmaste? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Diz o Senhor, todavia amei Jacó. Então, Deus, ele ama aqueles que são filhos. Entendeu? Aqueles que obedecem. Aqueles que são filhos rebeldes, esse é extirpado, fora do arraial. Que nem Deus resolveu falar também em 1 Pedro capítulo 4, o julgamento começa na casa de Deus. Quem que é a casa de Deus? Quem que é o templo de Deus? Aqueles que são de Deus e aqueles que eram para ser de Deus. Entendeu? Então Deus vai julgar segundo as vossas obras. Aleluia. Amém? Então continuando, ele fala assim, aborreci Esaú, mas diz os seus montes, uma isolação dei sua herança aos dragões do deserto. O que eu aprendo aqui? Que todo aquele que ama o sistema mundano, todo aquele que ama e pratica a iniquidade, né, é filho do diabo. Porque a Bíblia diz assim, quem é o dragão é o diabo. Ele está falando do monte. Aborreci o monte de Esaú. Quem é o monte de Esaú? O trigo? O trigo? Não. O joio? E fiz os seus montes de isolação. Que isolação? Destruição. Deus vai destruir o joio da igreja. Mas Deus faz anos isso e tal. Irmão, eu nunca vi uma mortandade de morte desde 2018 para cá. Que Deus usou para falar. Muita morte. 2018, 2019 para cá, Deus usou para falar que ia ser tempo de luto. Morreu muita gente. O ano de 2020, irmão, mal
Vai estar em maio. Vai morrer mais gente ainda. Então Deus, ele está irado. Meu Deus, meu pai me usou falar em profecia esse dia. Ele está irado. E essa passagem é profética. Entendeu? Tudo que Deus está falando é profético. Porque quem vai ser salvo só aqueles que andar em sinceridade e praticam justiça. Obras de justiça. Em Apocalipse diz: aquele que é injusto, faça injustiça a esse. Aquele que é santo, seja santo mais ainda. Aquele que é imundo, sujo, se suje mais ainda. Aquele que faz obra de justiça, faça obra de justiça também. Então, se você faz obra de justiça, Deus vai ser com você, Deus vai te guardar. Você tem o Espírito de Deus. Aleluia. Está vendo aí? Não cabe esse cabo auxiliar para colocar o celular. Então, aí em Obadias, ele fala assim, que a casa de Jacó, ou de José, é fogo. E a casa de José é chama. Ele fala assim, que eles vão herdar a terra prometida, a herdade, a herança. Aleluia. E a Bíblia diz assim, que na história, que eles queriam tirar, estava zombando. Eles queriam tirar o livro de Obadias, os hereges no templo lá. E o que o povo está fazendo hoje? Labaste que mandai achou, manai. E calamanto e da raçóbia. Então, o que o povo está fazendo hoje, irmãos? O povo está tirando a forma. A Bíblia diz assim: semelhei uma mulher que levedou a massa 3 vezes. Sabe o que é isso daí? Aquele que prega a verdade, a vida dele expande, o reino do céu expande através dele. Entendeu? O que Elias fez? Mandou os profetas de Baal para a morte. Matar. Mata. Então, estou simbolizando. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo 13, versículo 8, que eu sou o mesmo de ontem, hoje e sempre. Eu não mudo eternamente. Deus não muda, irmão. Deus não muda. As pessoas que mudam. Elas querem mudar. Então, Martinho Lutero, ele foi homem de Deus? Foi, mas Martinho Lutero foi empurrada. Ele queria cortar a carta de Tiago. Não estou comparando Martinho Lutero com esse povo carnal de hoje, igreja moderna e outras, que estão as doutrinas se corrompendo. Eu estou comparando um pouco só o lado que a burrice que o Martinho Lutero queria fazer. Estou comparando esse povo aqui, porque o povo queria tirar o livro de Obadias. Para não querer, como fala? Se responsabilizar da verdade que estava sobre eles. Da respectiva, da realidade, que ele falou assim, ó, que quem é de Esaú, quem está fazendo a mão que nem Esaú fez, ele vai ser extirpado. Você quer que não é Isaías lá? O Obadias, quer ver? Ó? Obadias depois vem Joel, Amós, beleza? Aqui Obadias, ó. Ele fala assim, ó. Vamos ler aqui. Deus, meu Pai, manda eu ler do versículo 14 e até vai o 21, tenho certeza. Nem parar nas encruzilhadas, para exterminares o que escapassem, nem entregar o que restasse no dia da angústia. Antes disso, no 13, ele fala do dia que Deus vai contra esse povo. Vai vir uma calamidade muito grande. Entendeu? E ele fala para o povo não desviar o olhar e tal. Dos exércitos. Ele fala assim, nem para as encruzilhadas. Ele está falando, não para. Quer dizer o quê? Não para. Faz a minha vontade. Continua fazendo a minha vontade. Não para. Quer dizer assim, quando vem esses ditos da vingança, da desolação, Lucas 21 e tal, ele fala assim, que nós temos que Daniel, o profeta Daniel de Judá, ele profetizou que muitos vão correr nos montes e tal, e fala assim, orai, né, negócio do inverno, e começa a falar um monte de coisa lá. Então, quando Deus aí fala assim, quando acontecer essas coisas, a Bíblia diz assim, quem está em Deus, diz assim, que nem em Mateus 7, que ele fala assim, quem que está edificado na rocha, ele não vai se abalar. Vai ser estruturado, vai só ser quem, eu estou falando do trigo, o trigo não vai ser estruturado. Destruturado. Está estruturado. Mas o joio, ele não vai aguentar. O joio vai mostrar quem ele é cada vez mais. O joio vai
vai cada vez mais ser jogado para o alto e vai pegar fogo. A Bíblia diz. Então, continuando. Nem parar as encruzilhadas para exterminar os que escapassem, nem tragar o que restasse no dia da angústia. Porque o dia do Senhor está perto. Olha que forte. O dia do Senhor está perto, sobre todas as nações. Como tu fizeste assim, fará contigo. A tua maldade cairá sobre a sua cabeça. Ah lá. Espera aí. Aí se você voltar lá no capítulo 2, no capítulo 1 de Malaquias, da história, o povo, ele o quê? Eles queriam ter um líder, mas conforme os olhos deles. O que aconteceu lá? Vou voltar lá no tempo de Moisés. Moisés estava lá no monte, falando com Deus, e Deus falando com ele, pegando as tábuas. O que o povo estava fazendo lá embaixo? Se corrompendo. Ih, calamandai astébia, naia, coma, naia, súbia. Esse tempo é o quê? É igual. Jesus está lá em cima e o povo prostituindo aqui embaixo. Então Arão se corrompeu. Aí fala assim: o Senhor, do dia do Senhor está perto sobre todas as nações. Como fizeste assim, fará contigo. Ele está falando assim: vou dar segundo formas às suas obras. O que ele fala em Lucas? Em Mateus 16, ele fala para pegar a tua cruz e seguir ele. Aquele que ama, né, pegar a tua cruz e segue a Jesus, né, ele vai herdar a vida eterna, ganha lá a sua vida eterna. Mas aquele que ama, né, mais essas coisas, ele não vai ganhar. Quem segue a Jesus, pega a sua cruz e crucifica as concupiscências da carne, se está no Espírito, anda no Espírito, você vai andar nos caminhos, mesmo que eu passar pela sombra da morte, não temerei mal algum. Aí fala aqui, porque o dia do Senhor está perto sobre todas as nações, como tu fizeste, assim será contigo. Tua maldade cairá sobre sua cabeça. Olha que forte, irmão. Ele está falando, se você não se arrepender das suas obras más, a Bíblia diz assim, lá em... como que ele fala mesmo? Lá em Lucas 11, nos versículos para baixo, 24 e 25, ele fala assim, que a casa está ordenada o quê? E vazia, não é? Que o Espírito saiu e viu que ela estava vazia, o quê? Entrou. E volta 7. E olha, irmão, a tua maldade cai na sua cabeça. Então, peraí, aquilo que você faz, que você planta na carne, você vai colher. Então não tem como você falar que tem Deus. Você entendeu, irmão, aqui? Você pegou? Quem tem Deus, quem é trigo, ele não fica no pecado. É o joio que fica no pecado. Vou falar de novo, né? Entendeu? Então, a Bíblia diz daí, então, volta 7. Então, se voltou 7, alguma coisa tem errada da pessoa. A Bíblia diz assim: quem ama e pratica mentira não dará o reino dos céus. Quem que pecou desde o princípio e nunca se afirmou na verdade? O diabo. Então, quem peca é filho do diabo. Ah, mas e se eu pequei inocentemente? A Bíblia diz o quê? Para você se purificar, se arrepender, se converter seus maus caminhos. É a palavra de Deus, o Senhor fala. E é engraçado que aqui fala também o título: Pecados, castigo de Edom, a restauração e felicidade de Israel. Ele está falando sobre o povo que vai herdar o céu. O versículo 16. Eu batista que terminou, vou até o versículo 21 logo, para voltar lá em Miqueias. O versículo 3 está sendo falado em cima de tudo isso aqui. Porque como vós bebeste o monte, olha que forte, ele está falando daqueles que é santo. Porque como vós bebeste no monte da minha santidade, assim beberão contigo todas as nações beberão, engolirão e serem como se nunca tivesse. Olha que forte. Ele está falando o quê? Quando tudo se consumar, como assim? O que ele fala? Deus tem usado para falar muito isso daí. Isso também entra esse versículo entra nisso também. O irmão vai entender. Porque a Bíblia diz, irmão, lá em 1 Pedro,
capítulo 4, versículo 17. Que o julgamento começa na casa do Senhor. Que ele vai separar o trigo e o joio. Mas o que quer dizer? Ele falou assim, ó, que só o justo, se a Bíblia diz que só o justo vai ser salvo, o que vai acontecer com o ímpio pecador? A Bíblia é clara. Então, olha, a pessoa está aprendendo o ensino, então quem que é de Deus, ele não ia, falando, Deus não está falando, ele não peca. Inocentemente. Então ele está falando aqui, ó, vocês bebês. O que eu aprendo aqui? Apocalipse diz o quê? Capítulo 7. As mortes dos mártires, da sua glória e a vitória. Eu tenho que pregar essa doutrina ainda. Meu Deus, meu pai falou que eu falei uma vez num vídeo aí. Que ele fala assim, que lá no céu não vai entrar nem o quê? Nenhuma iniquidade, choro, não vai entrar. Não vai ter fome e não vai ter questão de tempo. E tem mais alguma coisa, se eu não estiver enganado. Ele fala que não vai entrar pecado, choro, e nem o tempo, e nem vai ter, acho que fome, não vai ter fome, não vai ter, as pessoas não vai ter fome nem sede. Vai ser que nem na terra, né? Então ele está falando isso daqui, irmão. Você está pegando, então, que glorioso eco. Então, Deus, Jesus se entregou a nós para que nós fôssemos santificados através dele. E justificar através tanto do seu sangue, através dele. Porque ele diz assim que o justo virá pela fé. Então, quando ele está falando aqui, ó, não pares nem encruzilhada, para que não escapasse nem entregar o que retesse no dia da angústia. Ele está falando aqui, ó, o que Jesus falou assim? No mundo tereis aflição, mas eu venci o mundo. Então ele já fala aqui, ó, porque o dia do Senhor está perto, sobre as nações, como tu fizeste assim, será fará contigo. A tua maldade cairá sobre a sua cabeça. Então peraí, cada um vai receber, ele falou assim, os galardão estão comigo. Cada um eu vou dar minhas obras conforme que você fez. Então aí uma coisa ele já fala aqui, ó, porque como vós bebeste o monte da minha santidade, assim beberão de contínuo todas as nações. E beberão e engolirão e serão como se nunca tivesse. Ele está falando assim, ó. Vocês não vai, aquele que é de Deus não é daqui. Ih, calamandagastébia, não é daqui dessa terra, é forasteiro você é forasteiro em terras estranhas. Hebreus, 1 Pedro, capítulo fala isso daí. Ele fala assim, não seja andando nas tradições, lamandai, manashi, daí, demandaçou, miniastébia. Não ande nas tradições dos seus pais, nas antigas tradições dos seus pais. Indo em passos derradeiros, errantes, errados, ele está falando. Ele fala assim, purifica a tua alma e teu coração e anda conforme a vontade do Senhor. Não lembro se é o versículo 22, ele começa a falar um monte de coisa assim, não é 1 Pedro. Você andar em santidade, ele fala, sede santos como seu Deus é santo, toda maneira de viver. Então ele está falando isso aqui, porque vós bebeste no monte da minha santidade. Ele está falando um monte. O que representa monte? O monte aqui está falando, ó, Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Labaste que mandai as tébia. E calamanto que me achou. Então, irmão, se conserta se você quer subir para o céu. Se conserta, entendeu? Se você quer morar no céu. Porque quem vai subir para o céu só é o trigo. E a Bíblia diz assim que o trigo, Jesus vem, pega ele e o fogo nunca se apaga, nunca se consome. O fogo no altar nunca será consumido. O fogo do altar é contínuo. O fogo no altar não apaga. O fogo no altar é inexprimível. Guarda lá no seu cereiro, no seu trigo. Então, aqui eu vejo Moisés também assim, porque quando Moisés subiu, ele voltava resplandecido. E quando a Bíblia diz assim, para você mortificar sua carne, viver em santidade, você tem que ser igual a Cristo no Espírito, igual ao Senhor, onde é o Espírito do Senhor a liberdade, em espelho, no espelho, em glória, em imagem do Senhor. Ele está falando assim que é santidade. Para você parecer com Cristo, você tem que ser santo, no Espírito do Senhor. Então, você vai crescer na estatura do varão perfeito, e aí na hora que você... É que Deus estava falando assim para mim, você chegou no ápice. Você chegou
você chegou no... Meu Deus, meu pai está falando assim para mim, que você chegou no ápice do estatura de um varão perfeito. Você chegou no ápice, mas Deus falou para mim isso aqui agora. Faz tempo. Deus está falando para mim, faz tempo que eu cheguei. Você chegou faz tempo no ápice, na cabeça de Deus, lá em cima na cabeça de Deus, na estatura do varão perfeito. Então, irmão, para você chegar lá, como Isaías chegou, como Ezequiel viu a glória de Deus, viu o querubim, e às vezes assim que estreitava um homem de linho, que mandou para o querubim, colocou a porta da casa de Israel do templo, e a glória do Senhor encheu a casa de Israel. Abastébia Nagashai, e Calamanda gastou Manaiacom Niastébia, e Calamanda Yasteia, e Calamanda Iacom Manaiastou Manácia. Fica a presença de Deus, irmão. Aleluia. Nossa, quando Deus me toma para... Eu começo a falar em línguas, Deus começa a usar minha vida para bater o pé no chão. Eu falei, irmão, Deus usa às vezes para bater o pé no chão, para derrubar as coisas por terra, para mudar as coisas no mundo espiritual, e também Deus me usa em tudo para mudar o mundo espiritual, né? A favor ao reino de Deus e a favor a Deus, né? Porque eu sou um instrumento na mão dele poderoso, né? Meu Deus, meu Pai. Então, meu Deus, meu Pai me usa em todas as áreas da minha vida para mudar o mundo espiritual a favor dele, né? Então, irmão, voltando. Então, Moisés, a Bíblia diz assim, quando Moisés estava no monte, lá não se passaram nenhuma hora, ele não teve fome, ele não teve sede, entendeu? Porque a Bíblia diz assim, um dia para Deus, irmão, é 1000 anos. Um dia para Deus é 1000 anos, 1000 anos para Deus é um dia. Então, em Apocalipse 7, ele fala isso, que nem tempo, nem o choro, nem a fome, nem sede, não vai ter fome, nem sede. Ele falou assim, ó, não vai ter choro, não vai ter fome, nem sede, nem o tempo durará. Ele falou assim, por quê? Ele fala que nem a iniquidade vai entrar. Ele fala assim que vai enxugar toda a lágrima dos olhos. Então, irmão, participa dessa santidade, bebe da água viva que é Jesus. Que nem falou para a mulher samaritana, se eu te der essa água, você nunca vai ter mais sede. Por quê? Porque você vai querer beber só dessa água, contínuo. Ele falou assim, eu sou água viva, eu sou o pão da vida. Entendeu? Aquele que está em mim, de maneira nenhuma lançarei ou vier, né, a mim, de maneira nenhuma, é a mesma coisa. Você está nele, de maneira nenhuma vai lançar você fora. Se você está nele, ele está em você. Se você vir a ele, ele não vai te lançar fora. Aí versículo 17, fala, mas no Monte Sião haverá livramento. Qual que é o Monte Sião? Livramento. E será o santo os da casa de Jacó. Olha que forte, irmão. E será santo os da casa de Jacó. E possuirão as suas herdades. Está falando de herdade. Por que ele está falando de herdade aqui? Porque herdade representa também salvação. Herdade representa o seu ministério. Herdade representa também as coisas que Deus pode te dar nesse mundo caído, corrupto. E você está vendendo as promessas de Deus por coisas fúteis, coisas banais, carnais. Então, aí fala no versículo 18, a casa de Jacó será fogo, né? Que meu Deus, meu Pai me lembrou. Eu falei que meu Deus, meu Pai mandou ler do 14. Meu Deus, meu Pai mandou ler do 14. Ele fala assim, ó, a casa de Jacó será fogo, a casa de José chama, a casa de Esaú palha, acenderão contra eles e consumirão. Ah lá, e ninguém mais estará na casa de Esaú, porque o Senhor disse. Nossa, irmão, muito forte. O trigo, o único que vai ser salvo aqui, irmão, é o justo. E a casa de Esaú é um exemplo, que nem ele fala lá em Romanos, da eleição, que Rebeca, Isaac e Rebeca teve 2 filhos, mas eles não sabiam, ou seu Deus já sabia, meu Deus, meu Pai já sabia, quem ia fazer o bem até o final da sua vida e quem ia fazer o mal. Então Deus é o onipotente, entendeu?
Deus, meu Pai, onipotente, meu Deus, meu Pai, onipotente, onisciente e onipresente. Ele sabe todas as coisas. 9%? Se eu faço essa primeira parte, depois eu termino. Vou falar depois eu termino de fazer. Vai acabar. Não vai pra carregar. Aí, ó. Daí o carregador. Não, Deus falou pra mim fazer essa primeira parte e depois fazer outra. Amém, irmãos? Continuando. Então, Deus, ele vai jogar, ele deixa crescer, irmão. Por que ele deixa o trigo, o joio crescer quando ele fala na parábola? Que nem fala em Apocalipse 14. Porque ele vai vir com a ceifa. Eu vi um homem de linho branco, eu vi o filho de um homem com linho branco de ouro, com uma foice na mão, e falou para os anjos ceifar. Porque Deus, ele deu o livre-arbítrio. E conforme o livre-arbítrio que você escolher, cairá suas maldades sobre sua cabeça. Então todo dia Deus fala, se arrepende de seus maus caminhos. Deus todo dia fala, se arrepende de seus maus caminhos. Para de fazer isso, para de fazer aquilo. Para de usar maquiagem, para de usar batom, para de passar chapinha no cabelo, para de alisar o cabelo, para de usar selante, para de fazer isso, para destruir o corpo de Deus. Porque a Bíblia diz assim que você tem que ser o Deus da paz, santifique em tudo. Santifique em tudo. Corpo, alma e espírito sejam repreensíveis até do Senhor. Então, o que eu aprendo? Quem vai subir com Deus só que aqueles que é santo. Não tem boca, é bíblico. Ele falou aqui, ó. Ele será santo, e onde a casa de Jacó possuirão as verdades. Ele falou assim, ó. Ele falou assim, não turbe o vosso coração, porque na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse, ele não teria preparado, não tinha vindo preparado já. Mas Jesus, ele preparou só para os escolhidos, para os eleitos. Por isso que eu estou falando aqui do pouco da doutrina dos eleitos, da eleição. Você entendeu? Que não é todo mundo que vai subir, não. Os outros pensam que é. Não. O versículo 18 ele fala, a casa de Jacó será fogo, a casa de José chama, a casa de Esaú palha. O que a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 3? Que só as obras passam pelo fogo, se for palha, como que ele fala mesmo? For palha, ele falou outras coisas lá. Ele fala, se for prata, bronze, de ouro, outras coisas, se passar só as obras, você vai ter o seu gargadão. Mas se for palha, for as outras coisas, madeira, isso e aquilo, vai se queimar, vai ter detrimento das suas osas. Detrimento é destruição, corrupção. Não foi acabado. Não teve acabamento até o fundo, até a estrutura. E os do sul possuirão a montanha de Esaú, e os planícies filisteus possuirão também os campos de Efraim. Campos, Samaria e Benjamim possuirão Gileade. Ele está separando aqui, ó, ele está separando as tribos, né? Porque Benjamim é da tribo também é filho de Jacó. Efraim também. Cada um vai possuir, então o que eu aprendi? Cada um foi chamado por um papel para viver seu chamado, e cada um vai receber conforme suas obras. Vai possuirá, ele falou, vai possuirá as Gileade, último. Aí fala assim, ó, que nem falou, Esaú vai possuir os campos e... Entendeu? Por que ele está falando isso aqui de Efraim? Porque a Bíblia diz, irmão, que... Como que fala mesmo? Como que é o nome de Efraim no hebraico? Onde que eu fui... Onde eu fui escravo, onde Deus me abençoou. É Manassés, Efraim é onde eu fui escravo, né? Uma coisa assim. O que é isso? É daí? É daí. Então, irmãos, continuando. Aí a Bíblia diz assim, ó. E os antes disso, eu li isso daí, estava vindo assim, mas eu vou ler. Vou ler daqui e vou explicar para os irmãos. Vou ler até o versículo 20 para explicar. 19 e 20 cada vez mais.
E os cativos desses exércitos dos filhos de Israel, que estão entre os cananeus, subirão até Zarafate. E os cativos de Jerusalém estão em Sarafate, por isso na cidade do sul. Aqui a Bíblia diz, irmão, que nem no 19, no livro de Amós, se eu não estiver enganado, 12, a Bíblia diz assim, aquilo que as coisas que Deus plantou do povo lá do seio de Israel dos escolhidos, ele dizia assim, abundância de muitas coisas em Amós ali, no capítulo 9, no final. Aí fala assim, a planta que eu plantei não vão poder tirar, eu vou edificar o tabernáculo caído de Davi. O que Deus está falando para falar? Deus está falando para você falar que o tabernáculo, quem que é o tabernáculo? Quem é o templo? É você. Então, para Deus edificar você, para estar posto e para ser poderoso na mão de Deus, ser ousado, ser trigo, a palavra de Deus diz assim que você tem que estar nos fundamentos de Cristo, nas doutrinas dos apóstolos e seus profetas, para ser um templo santo, a palavra do Senhor diz. Deus tem usado falar muito esse capítulo de Efésios capítulo 2, muitos vídeos. Aí, continuando, aí está falando aqui que o povo de Esaú, querendo ou não, se eles vivem no sistema mundano, vivem num mundo corrupto, se corrompe com as coisas do mundo, aqueles que são de Deus não. Eles são de Deus, eles vivem o seu chamado escolhido e vivem em santidade no meio do mundo corrupto, incrédulo e perverso, sendo luz do mundo e sal da terra. Mas onde é o ponto que meu Deus, meu Pai está querendo me usar para falar para vocês? Querendo falar assim que quando vinha o fim, todas as pessoas que estavam na guerra de Gog, Magog, em Ezequiel 38, em Apocalipse 20, 21, 20, ele fala assim que todas as pessoas, inúmeras pessoas, línguas, povos e nações que ficou na terra, que meu Deus, meu Pai mandou falar, que ele que tiver com a marca da besta, que aceitou a besta, e não foi para o arrebatamento, que ficou na terra, né? E depois Jesus veio para reinar e venceu Satanás depois de 1000 anos. A palavra desse povo, essa geração que ficar, vai ser lançado junto, se não estiver enganado, com o falso profeta, que é o Papa Francisco, e o Emmanuel Macron, que é o anticristo. Ser lançado no Guiena, no Tártaro, no inferno, e vai queimar eternamente. Então, irmão, decide como está a sua vida, vê as suas escolhas, suas decisões, vê essa perspectiva aí, lembra o que você fez, o que você tem feito. Então, o versículo 20, ele está falando por aqueles que são de Deus. Levantar-se os salvadores do Monte Sião para julgarem a montanha de... Olha lá, esse daí, olha que forte, revelação de Deus. Fala sobre Apocalipse 20. Meu Deus, meu Pai falou. Se não estiver enganado, daqui a pouco eu vou ler de novo. Aí fala assim: levanta-se os salvadores do Monte Sião para julgar a montanha de Esaú, e o reino será do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Voltamos, Malaquias capítulo 1, versículo 3. Então, ele fala: aborreci Esaú. Deus, por quê? Aborrecer é Deus fazer, de sair de perto de você, te afastar de você, te entregar pelas suas próprias consciências. Por isso que em Romano falou assim: entreguei eles as suas próprias consciências, a própria sua escolha. Você virou joio porque você quis, você podia ter trigo, mas Deus sabe quem que é trigo e quem é joio, quem falou. Ele já sabia quem ia fazer o bem e o mal, tanto de Jacó e Esaú. Romanos 9. Ele fala assim: a injustiça diante de Deus, de maneira nenhuma. Compadecer-te-ei de quem te compadecer-me-te-ei de quem te compadecer. Terei misericórdia quem tiver misericórdia de você. Por isso que ele diz assim, que a misericórdia triunfa em cima do juízo. Aleluia. Tem cabo para colocar um negócio aqui? Tem, né? Não cabe. Não cabe, o que eu achei não cabe na mesa. Não tem cabo que cabe aqui? Não cabe na mesa. Tem que comprar um pro celular. Não cabe na mesa. Tô sem. Não, tem que comprar um próprio.
Então, mas aí tem que ser entrada igual, a entrada é aquela ali, ó. Então, se ele quer entrar, vou colocar aqui. Pra ver se tem. Se existe. Então, amém. Vamos continuar aqui. É o seguinte. Então, irmãos, continuando. Então ele fala assim: aborreci Esaú e fiz seus montes uma asolação, dei sua herança aos dragões do deserto. Está falando sobre o anticristo. Está falando sobre a besta. Duas bestas. Quer ver, ó? Apocalipse 20 e Apocalipse 19. É Apocalipse 20 ou 19? Não, acho que é Apocalipse 20 que ele fala, né? Que fala que vão ser jogados. Apocalipse 19 fala sobre que vitórias de Cristo sobre a besta, sobre o falso profeta, que é tanto o Macron e o outro lá. Aí vence e tal, joga eles no Apocalipse 20, ele fala do Apocalipse 20 e fala também do... mas Apocalipse 20 mesmo. Eu vou falar do Apocalipse 19 e do Apocalipse 20. Mas vou falar sobre... aqui ó. E ele fala aqui ó. E o diabo que enganava foi lançado no lago de fogo, o enxofre onde estava a besta e o falso profeta, né? A besta, que é o Emmanuel Macron, e o falso profeta, que é o Papa Francisco, né? Aí fala assim, e dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Mas antes disso, ele fala sobre o povo, da guerra de Gog, cujo número como a areia do mar para juntar em batalha, que juntou com eles. Subiram sobre a altura da terra, acercaram olha a visão que eu tive. Que eu lembro que o povo santo no arraial, o arrebatamento que eu tive, que o povo santo do arraial, eles lutavam contra o povo lá, né? Os santos e a cidade amada, mas desceu o fogo do céu e os devorou. Olha lá. Então esse povo, né? O inimigo ele foi vencido, depois foi preso e foi solto. Ele fala, depois de 1000 anos foi solto, a enganar as nações sobre 4 cantos da terra. Enganou. Aí o povo que se juntou com ele no fim de Apocalipse 20, que Deus, meu Pai, nos ouviu falar, é a revelação sobre Obadias no final do versículo 19, se eu não estiver enganado, 20 e o versículo 20. Meu Deus, meu Pai, nos ouviu falar. Meu Deus, meu Pai, nos ouviu falar sobre... Meu Deus, meu Pai, nos ouviu falar sobre Obadias, né? Meu Deus, meu Pai, nos ouviu falar sobre Obadias, sobre... Esse daí, meu Deus, meu Pai, nos ouviu falar sobre Obadias, né? Sobre a revelação sobre esses versículos que é desse capítulo aqui. Deus, meu Pai, nos ouviu falar para os irmãos, né? Sobre o que é a revelação desse versículo aqui. Que Obadias, em cima desses versículos, que aquele lá que falou, tanto Obadias, versículo 19, o versículo 20 e 21. Amém? Então, voltando aqui. Glória a Deus. Então, irmão, ao versículo 4, ele fala assim, ó: ainda que Edom diga, empobrecidos somos. Ele também está falando lá de Edom. Obadias fala de Edom lá também. Ele está falando sobre a profecia, eu creio também, que o povo estava querendo relutar. Eles não queriam obedecer.